Bom, nesse vídeo aqui então eu vou estar mostrando para você a minha experiência na minha pós-graduação, por que eu decidi fazer a pós-graduação MBA em Gestão Financeira Empresarial e Estratégica. Vou falar também a modalidade e quanto tempo dura o meu MBA, a carga horária e o total das disciplinas, grade curricular, todas as disciplinas que eu já concluí e minhas respectivas médias, né? Quanto que eu tirei aí em cada disciplina após a realização das aulas, bem como a efetivação das provas, né? A disciplina que eu estou cursando nesse exato momento, minha rotina de estudos, disciplinas que ainda irei cursar, bem como a minha avaliação até o momento referente ao curso em questão. E por último, mais ou menos importante, estarei falando se vale ou não vale a pena estar fazendo um MBA em Gestão Financeira Empresarial Estratégica na minha concepção, no meu modo de enxergar. Antes de mais nada, quero dizer que eu já gravei 3 vídeos, né? Foram assim, aulões mesmo, né? Sobre gestão financeira. Se você curte o tema, então, convido você a clicar na playlist aqui. Na playlist tem todo o conteúdo falando sobre o setor financeiro, falando sobre o curso de gestão financeira, bem como falando também sobre a atuação do profissional formado em gestão financeira, os modos de atuação e afins, certo? Bom, para quem vem me acompanhando no Instagram sabe que eu venho postando bastante conteúdo legal lá referente ao curso, né? Mas para quem não acompanha no meu Instagram, quem tem interesse, o Instagram está aparecendo aqui embaixo nesse exato momento, mas para quem não me acompanha, eu estou fazendo o curso, né? O MBA em Gestão Financeira Empresarial Estratégica. Estou fazendo pela Anhanguera, não estou sendo patrocinado, inclusive a Anhanguera, se quiser me patrocinar, estamos aí. Eu digo inclusive para vocês que a pós-graduação está sendo muito mais difícil do que a graduação mesmo. E olha que a graduação em si foram 2 anos de conteúdo bem socado, mas o MBA tem me desafiado de uma forma tão significativa que eu estou ficando assim completamente cansado, mas é uma experiência então recompensadora. Considerando também que eu tenho que conciliar, né, a rotina então de trabalho e estudos. Por que que eu decidi fazer a pós-graduação em Gestão Financeira Empresarial Estratégica? Se você já vem acompanhando os conteúdos aqui do canal, você sabe que eu já sou formado na área financeira, bem como eu atuo na área financeira. E eu queria não somente ficar no mais do mesmo, queria então fazer um diferencial, ter um diferencial não só no currículo, mas também como experiência, né? Como na parte empírica de fato. Então, um objetivo de crescimento profissional, além de ter no currículo, e busca por conhecimentos técnicos. Tem muita coisa assim, por mais que a gente sabe, né, vendo uma coisa ou outra, por exemplo, DRE, balanço patrimonial, índices, valuation, essas coisas tudo a gente vê na faculdade. Porém, ao longo do tempo, né, considerando que a gente não usa tudo a todo momento, a gente acaba caindo algumas coisas no esquecimento. Lógico que se eu pegar uma coisa que eu vi na faculdade há muito tempo e bater o olho, se eu pegar ali eu consigo desenrolar. Mas é sempre bom a gente ir aperfeiçoando, né? Principalmente as partes, né, das disciplinas relacionadas à contabilidade, que está em constante mutação. Então eu preferi então tá fazendo, né, uma especialização que vai me garantir uma assertividade maior aí, então, né, nos meus cálculos, enfim, nas minhas experiências mesmo, referente tanto à área financeira quanto contábil. E por último, mas não menos importante, eu estou desenvolvendo então para futuras oportunidades. Sempre é bom a gente aprender coisa nova ou especializar aquilo que a gente já sabe para futuras oportunidades. Mas quem sou eu? Por que eu estou falando isso tudo aqui com embasamento e tudo? Se você não me conhece, prazer, meu nome é Renan, tenho 24 anos. Atualmente eu sou formado em Gestão Financeira pela Universidade Paulista desde 2022, atuando na área desde a graduação e atualmente sou pós-graduando em Gestão Financeira Empresarial Estratégica. Antes de seguir aqui com o conteúdo, eu pontuo que o conteúdo aqui que eu passo para você é totalmente de graça, eu não te peço nada, a não ser o seu like e a sua inscrição. Eu peço então para você já deixar o seu like, se inscrever no canal. Aí você vai me perguntar: ah, Renan, mas e se eu assistir o vídeo total e não gostar? Você tem total direito de no final do vídeo estar retirando seu like e sua inscrição. Mas eu tenho certeza que você, assistindo esse conteúdo, bem como os demais que eu destaquei na playlist no início do vídeo, você gostando do tema de gestão financeira e afins, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, o MBA que eu estou fazendo é na modalidade EAD, com opções de conclusão. Eu achei essa parte aí bem flexível, aliás. Você pode concluir em 4 meses, 6 meses
e 10 meses, que foi particularmente a minha escolha. Você pode aí definir qual melhor se adequa à sua rotina. Eu preferi 10 meses, até porque eu trabalho, né, CLT, além de ter também outros projetos pessoais, estudos também à parte que eu faço sem ser relacionados à graduação. E eu escolhi também essa modalidade, né, EAD e 10 meses aí também, porque eu acredito que garante mesmo, né, galera, um equilíbrio mais significativo entre os estudos e a minha rotina de fato. Isso não significa que eu não conseguiria concluir em 6 meses. Eu até pensei bastante, falei, vou fazer em 6 meses, que é um pouquinho mais rápido. Só que assim, o meu intuito, eu parei muito e pensei, cara, eu quero somente ter no currículo? Não, eu quero aprender. E em 10 meses é uma oportunidade de eu estudar um pouco mais devagar, mas absorver o conteúdo de forma mais expressiva. Acredito que dessa forma tem sido, sem sombra de dúvidas, a melhor escolha para o meu cenário e para a minha rotina de modo geral. Com relação à carga horária e o total de disciplinas, informo que a carga horária é de 360 horas, tendo ali então no escopo 9 disciplinas, contendo 40 horas cada uma, no formato de videoaulas, materiais complementares e após a efetivação, né, a leitura dos e-books, leitura dos slides, leitura dos livros recomendados, assistir filmes, todas as atividades complementares que eles pontuam lá, você fazendo a efetivação da prova, o resultado então da sua média sai de forma automática. A grade curricular consiste então nas disciplinas de ambientação, éticas nos negócios, administração financeira, análise de cenários econômicos, análise das demonstrações contábeis, indicadores econômicos e financeiros, gestão financeira, projetos avançados de investimento, planejamento estratégico orçamentário e gestão estratégica de ativos e endividamento empresarial. A disciplina que eu já concluí e minhas respectivas médias. Até o momento, considerando que eu iniciei então em março, né, eu já concluí a disciplina de ambientação, que eu não considero tanto uma disciplina, né, mesmo somente para você ter um conhecimento da plataforma, não teve prova nem nada, é meio que mostrando como que funciona determinada função, se você quiser abrir um chamado, se você tiver com dúvida, quais são ali então os meios de você estar recorrendo a respectivas ajudas. Achei muito útil, bem interessante e fazendo nessa disciplina, né, teoricamente uma disciplina, porque consta lá, eu tive um pouco mais de facilidade em comparação àquelas pessoas que são um pouquinho mais fominha e já saem fazendo então as disciplinas somente aquelas que têm interesse. Ressaltando, né, uma questão agora falando do portal, abrindo uma brecha aqui para falar do portal, uma coisa que eu achei muito interessante, que na minha graduação não teve, mas no MBA que eu estou fazendo agora teve, é que o portal meio que obriga você a assistir a disciplina de ambientação, ou seja, se eu não concluir a disciplina de ambientação, assistir todas as aulas, ter lá, carregar a barra de porcentagem lá no 100%, ele não libera para eu poder fazer as demais disciplinas. Já concluí também a disciplina de ética nos negócios. Terminei ali então com média 9, você vendo ali então a parte do meu boletim. Essa disciplina contém bastante conceitos filosóficos, sociológicos e que estimulam, né, no caso, o líder a tomar as melhores decisões voltadas ao desenvolvimento empresarial, bem como com foco na motivação dos funcionários presentes no setor. Até porque o sucesso empresarial depende muito bem de quem está na sua equipe, de quem está no seu time. Você sabendo lidar com o código de ética, todas essas questões, você sem sombra de dúvidas vai ter então um cenário bem mais positivo para estar tendo uma progressão empresarial. Já concluí também a disciplina de análise de cenários econômicos, foi a mais recente que eu concluí, com média 10 ali também. E essa parte de análise de cenários econômicos foi voltada mais a microambiente, macroambiente, todos os fatores externos e internos e quais são os impactos econômicos na empresa, o que cada denominador impacta na empresa, tanto de modo positivo quanto de modo negativo. Acabou que não apareceu ali no slide, ou sem querer eu cortei também, né? Era para incluir a parte da administração financeira. A parte da administração financeira volta muito mais à administração dos recursos, no curto prazo, no longo prazo, grau de liquidez dos ativos. Então essa disciplina foi uma disciplina assim, que me ajudou a relembrar muitos conceitos nos quais eu aprendi na faculdade, né, no tecnólogo em gestão financeira que eu fiz. Atualmente, a disciplina que eu estou cursando é a análise das demonstrações contábeis, está ali como cursando, né? Estou atualmente no terceiro módulo, são 5 módulos ali, então, se eu não me recordo, se não me falha a memória, né? 5 ou 4, alguma coisa assim. É a disciplina assim que eu estou tendo mais, que eu estou apanhando bem mais, né? Porque é uma disciplina bem mais técnica,
exige bastante atenção, mostra bastante relatório, indicador, índice, são vários conceitos assim que ele recapitula de uma forma absurda e meio que coloca você para poder praticar ao longo do dia a dia. Tem várias simulações, como se tipo assim, você administrasse determinadas empresas, ou seja, você não tem para onde correr, você tem que aplicar todos os conhecimentos que você adquiriu até mesmo no tecnólogo, né? Bem como os das disciplinas anteriores já na pós-graduação. Falando agora sobre minha rotina de estudos, eu trabalho então de segunda a quinta de 7 às 17. Sexta-feira eu trabalho de 7 às 4 da tarde e os meus estudos então consiste em eu chegar do serviço, né, na parte da noite, então por volta das 7h30, 8 horas, eu fico estudando então desse horário até umas 9h30, 10 horas mais ou menos, e depois disso eu já começo a estudar em um outro projeto à parte. Estudo também em finais de semana e é aquela questão, cara, é ritmo constante. A gente não pode, se a gente quer se profissionalizar em alguma coisa, a gente tem que enfrentar desafios e é com base nesses desafios que a gente vai progredindo cada vez mais, né, de forma gradativa aí. É aquela famosa frase, sem luta não há vitória, né, cara? Com relação às disciplinas que eu ainda tenho que estudar, por mais que eu já tenha falado, né, anteriormente, apresentando todas as disciplinas que contemplam o curso, eu achei interessante pontuar para vocês que ainda tenho a parte de gestão financeira para estudar, projetos avançados de investimento, planejamento estratégico, orçamentário, gestão estratégica de ativos e endividamento empresarial, bem como indicadores econômicos e financeiros. Provavelmente não está na mesma ordem que eu apresentei anteriormente, mas em suma é basicamente isso de forma concatenada que eu vou ter então que estudar para atingir a minha média para passar então na disciplina em questão. Minha avaliação até o momento com relação ao curso. Pontos positivos. Esse daqui eu até vou me permitir ler aqui o slide, porque são coisas que eu anotei que eu achei bem interessante falar nessa exata ordem, né? Pontos positivos que eu achei a flexibilidade, né? Você pode, mesmo trabalhando, né? Você consegue ali ter a flexibilidade de estar estudando após o serviço. A plataforma é bem intuitiva, além de ter as aulas, né, videoaulas, você tem como acionar o seu tutor, né, ou seja, abrir um chamado ali se você tiver alguma dúvida recorrente. E a experiência que eu tenho tido é bem positiva porque não tem demorado. O conteúdo ele é bem organizado com indicações extras, né, de filmes, de leituras, de livros, enfim, coisas assim que vão facilitar não só a sua compreensão com relação ao tema conteúdo que está sendo apresentado, bem com a aplicabilidade no dia a dia. Então, é uma boa adaptação para quem trabalha, né? Com relação aos desafios, né? Não vou dizer que são pontos negativos, né? Positivos e negativos, mas eu encaro mais como desafios manter a disciplina. Porque, cara, considerando, eu só posso falar, obviamente, com base naquilo que eu vivencio. Manter a disciplina e conciliar a rotina é um fator, assim, bem absurdo, cara. No entanto que eu acabei de chegar, olha só minha cara, eu tô vendo minha cara aqui na câmera, eu tô vendo que eu tô assim, bem, com o olho quase fechando, de cansaço, velho. Tem, assim, sido bem corrido, bem maçante, mas é uma coisa que no futuro vai ser compensadora, é uma coisa que compensa, né? E você tendo ali que manter a disciplina, conciliando a rotina, porque já é pesada, né? Para as pessoas que trabalham e querem, então, fazer uma graduação em EAD, que sentam na frente do computador e realmente e já bate aquele sono, porque isso é a realidade da maior parte dos brasileiros hoje em dia. Olha só como é que eu tô mencionando aí como eu mesmo como exemplo. Quando bate essas disciplinas técnicas, né, que exigem uma atenção mais significativa, cara, é absurdo. Não é ponto negativo, mas é um desafio bem grande, mas obviamente com determinação, foco, dedicação, nada que não se supere, certo? E a pergunta que não quer calar: vale ou não vale a pena estar fazendo o MBA em Gestão Financeira Empresarial Estratégica? É claro que sim, né? A área financeira está em constante crescimento e a busca, né, por profissionais cada vez mais qualificados é um fator significativamente ascendente, ou seja, as empresas buscam cada vez mais profissionais que não só são formados no tecnólogo, mas que sabem de fato o que cada tintim é cada tintim dentro do setor financeiro, né? Que saibam operacionalizar ali, então, de fato, toda a estrutura, que entenda terminologias financeiras e afins. Toda oportunidade de especialização que você tiver a oportunidade mesmo de fazer, oportunidade, toda viabilidade, né, dessa oportunidade que você conseguir é sempre benéfica, então, para sua qualificação, não somente profissional, como também pessoal. Bom, esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te encontro no próximo vídeo. Fui!